Eu sou a missionária Luana e gostaria de falar que sua ajuda é fundamental para manter esse canal crescendo e levando a palavra de Deus para mais pessoas. Eu quero fazer um convite para você, um convite para que você possa vencer a frieza e para que você possa crescer e alcançar a plenitude de Deus. Queridos, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Os nossos conteúdos têm estado muito edificantes para a glória de Deus. Queridos, o Senhor trouxe ao meu coração uma mensagem que é muito propícia para nós, com um tema muito edificante. E o tema que Deus colocou no meu coração são cicatrizes de batalha. E Deus então trouxe para mim uma passagem que está escrita em 2 Coríntios 11, no versículo 24 e 29, que está escrito assim: Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. 3 vezes fui açoitado com vara, uma vez fui apredejado. 3 vezes sofri naufrágio, numa noite em dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos de minha nação, em perigos de gentio, em perigos de cidade, em perigos de deserto, em perigos do mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes com fome, e em jejum, muitas vezes com frio e com nudez. Além dessas coisas exteriores que me oprimem cada dia, eu cuido de todas as igrejas. Queridos, esta palavra, Paulo, que era mensageiro do Senhor, Paulo, que era servo de Deus, que foi chamado para pregoar o evangelho. O próprio Paulo, em uma das suas cartas, vai dizer: Eu, Paulo, mensageiro de Deus. Paulo estava dizendo que ele sofria como qualquer outro homem. Ei, observa vocês que Paulo é aquele que vai dizer que por esta causa eu me ponho de joelho. Ou seja, é o Paulo que se colocava de joelho pelas causas da igreja. Ele vai relatar que por ele ser um homem como qualquer outro, ele também sofreu. Ele vai dizer que o corpo dele trazia cicatrizes de batalha, ou seja, trazia cicatrizes de tudo aquilo que ele sofreu por amor ao evangelho. É Paulo dizendo: para mim também não foi fácil. Eu enfrentei situações que só enfrentei porque Deus me aperfeiçoou na minha fraqueza. Eu só aceitei tudo isso porque Deus me fortaleceu. Eu só aceitei isso tudo porque era projeto, era propósito de Deus. Mas ele vai dizer muitas vezes, irmãos, eu fui açoitado com vara, ou seja, muitas vezes sofri. Muitas vezes eu fui apredejado. Nem todo mundo me aceitou, Paulo estava querendo dizer. 3 vezes eu sofri até naufrágio. Uma noite eu passei no abismo. Ele começa a relatar, a narrativa do texto relata situações no qual ele passou por muitas situações de perigo. E ele vai dizer: passei perigos de salteadores, ou seja, arrisquei-me em tempo de eu mesmo ser roubado, ser levado. Ei, o que ele queria dizer é que as noites para ele foram noites terríveis, mas ele não abandonou o evangelho. Ele não largou o propósito no qual ele foi chamado. Ele não deixou aquilo que foi confiado a ele, mesmo em situações difíceis, porque o texto vai relatar que ele passou vários perigos, perigos de nação, perigos dos gentios, perigos em cidades, perigos em deserto, perigos em mar, perigos até entre os falsos irmãos. O texto vai relatar. Ele vai dizer: eu sofri um pouquinho de tudo. E hoje no meu corpo tem cicatrizes destas batalhas, mas ele vai dizer que foram batalhas que ele enfrentou por amor ao evangelho, por amor a Deus, por amor a pregoar aquilo que o Senhor o chamou. Ele vai dizer: em trabalhos, em fadigas, em muitas vigílias, eu passei fome, eu passei sede, ei, em jejum, muitas vezes com frio e com nudez. Mesmo ele passando por situações que apavoravam ele como ser humano, ele ia dizer: eu não parei de orar.
Eu não parei de jejuar, passei fome, ei, passei sede, passei frio, passei nudez, mas eu estava ali tentando preparar aquele corpo sofrido para vencer aquelas batalhas. E hoje eu carrego em mim cicatrizes. E o texto também vai dizer algo muito interessante, no qual Paulo vai dizer assim: além de coisas exteriores que eu sofri, a cada dia eu me oprimo, cada dia mais. Mas ele vai dizer, mas mesmo assim eu cuido de igreja. Mas mesmo assim eu não larguei de cuidar das igrejas. Eu quero chamar a sua atenção por você, que assim como Paulo, assim como eu, é homem, é mulher, e sofre então perseguição, e sofre então guerras, tanto interiores como exteriores, mas mesmo assim não largou de fazer a vontade de Deus. Eu quero chamar a atenção de você que muitas vezes não tem com quem desabafar, porque assim a você foi confiado um ministério muito grande. E eu quero chamar a atenção de você que não tem como relatar o sofrimento que você carrega, porque você também carrega o amor ao evangelho. Eu quero chamar a sua atenção para você entender que, assim como eu, assim como Paulo, na narrativa do texto, descreve, nós também sofremos, mas não abrimos mão de cuidar das igrejas, não abrimos mão de cuidar do povo, não abrimos mão de batalharmos para que este mesmo povo entenda que somos homens e muitas vezes podemos ser até falho, muitas vezes sofremos porque o nosso corpo sofre essas provações, mas o amor a Deus é maior do que sentimos no nosso próprio corpo os açoites. O amor ao evangelho é bem maior do que as predadas que recebemos. E por isso estamos aqui, mesmo muitas vezes recebendo maus tratos, amamos a Deus e amamos apregoar o evangelho. Você que foi chamado para pastorear, você que foi chamado com o ministério de ministrar, de profetizar. Ei, eu quero chamar a sua atenção para que você entenda que talvez as coisas tenham estado mais sufocantes nesses últimos dias. Ei, quantas pessoas são mortas por amor ao evangelho? Quantos testemunhos chegam a nós de pessoas que morreram por amor ao evangelho? E muitas vezes eu e você dizemos que não estamos aguentando porque alguém resolveu falar de nós, porque alguém, ao escutar, percebeu que a gente não é magistrado, não é letrado, não é isso, não é aquilo. É a sabedoria que temos, vem do Senhor, de Cristo, que nos aperfeiçoa, porque amamos e amamos o que fazemos por amor a Deus. Perceba você que tem um chamado. Ei, eu quero dizer para você que foi chamado a pastorear, que o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas, por mais que ele coloque a sua própria vida em risco, como diz o texto. Paulo vai dizer, eu me arrisquei, até mesmo colocando a minha vida em risco, porque salteadores poderiam ali tentar, levar o que eu tinha. Ele vai dizer, a minha própria vida eu coloquei por amor ao Evangelho de Cristo. Então, um dia, escolhendo o Senhor, um dia escolhendo o chamado, um dia dizendo, eis-me aqui ao Senhor. É impossível voltar atrás. É isso que o texto quer dizer. E Paulo vai dizer, além das coisas exteriores que me oprimem cada dia, eu cuido de todas as igrejas. Quem enfraquece? Quem eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza? Ou quem não me abrace? Independente de ser abraçado ou não por alguém, eu vou continuar fazendo aquilo que a mim foi confiado.
Eu não abro mão de ser ministro de Cristo. Eu não abro mão de ser servo do Deus Altíssimo. Eu não abro mão daquilo que a mim foi confiado. O que ele quer dizer? Um dia fui eu chamada. O que ele quer dizer? Goste você ou não, mas eu não paro de fazer o que a mim foi confiado por Deus. Pela graça, isso é dom de Deus, foi confiado a mim. Eu quero orar pelas cicatrizes que você carrega no seu corpo. Poderoso Jesus e eterno Pai, Deus Santo e Deus Soberano. Ah, Senhor, estou falando com alguém, meu Pai, que tem marcas de cicatrizes pelo corpo. Pessoas que sofreram ao tempo, meu Pai. Ah, Senhor. Ah, Deus. Quantas pessoas aí, Senhor, estão abafadas por não poder, Pai, dizer o que sente dentro de si, ó Pai. Ah, Deus, nesses últimos dias, o número, Senhor, daqueles que foram chamados por Ti tem aumentado, meu Pai, mas as dificuldades têm apertado. Quanta gente, meu Deus, não sabe mais o que falar, não sabe mais o que dizer. Porque, Pai, a sociedade muitas vezes tenta calar essas pessoas. E quantos profetas estão, Pai, se calando, com medo de perder a sua própria vida, Pai. Ah, Deus, mas eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, manda o fortalecimento do céu, ó Pai. Ai, a proteção. Continue sendo a guarita desses homens e mulheres, meu Senhor, que tu chamou para profetizar a tua palavra. Ah, Deus, vai em encontro aos teus filhos, Senhor, no poder do teu nome, ó Pai, eu te peço agora, Senhor. E visita todo o povo que foi chamado por ti, ó Pai. Ah, Deus, visita as igrejas, visita o teu povo, visita aqueles, ó Pai, que nasceram da água e do Espírito Santo, da mesma forma que eu te peço, Senhor, visita aqueles que ainda não creram no Evangelho, Senhor, e abençoa eles, meu Pai, em nome de Jesus, porque eu sei que tu é um Deus que não se esquece de ninguém, e tu ama cada um, Senhor, da mesma forma que a tua palavra diz que o Senhor não faz exceção de pessoas. Meu Deus, tu curastes tanta gente, e hoje eu te peço, oh Pai, vai em encontro com teu bálsamo, Senhor, aonde ainda tem cicatriz ainda, meu Pai, sendo curada, meu Senhor, porque há tantos ainda com cicatrizes, meu Pai, que ainda sangra, porque o tempo ainda não, oh Pai, fechou totalmente. Se eu estiver falando com alguém assim, eu te peço em nome de Jesus, oh Pai, derrama bálsamo de cura no poder do teu nome, e as pessoas, meu Senhor, que carrega cicatrizes de batalhas já vencida, que possa se orgulhar ao lembrar, ó Pai, que essas batalhas foram vencidas no poder do teu nome, que ao voltar ao cenário aonde venceu essas guerras, possam se orgulhar, porque foi ali, foi aqui, foi neste lugar, ó Pai, que vencemos no poder do teu nome, e o que carregamos é apenas lembrança de que tua mão operou. Obrigado, Senhor, e eu te agradeço com o coração cheio de paz, porque tu é a paz que excede todo o entendimento, Senhor, e por onde tu passa, tu transborda de paz e de alegria. Amém.